O gosto da vitória não morre. A força, a gentileza não morrem. O herói vive para sempre. Ayrton Senna, herói, força, gentileza, vitória. No Globo Repórter desta noite, as vitórias e o heroísmo de Ayrton Senna contados pelo amigo Galvão Bueno. A carreira brilhante que deu alegrias e orgulho ao povo brasileiro. O bom humor e as brincadeiras longe das pistas. A gentileza do jovem que tratava a todos com a mesma atenção e carinho. As imagens inéditas dos últimos dias de Senna na Itália, no relato dos repórteres Roberto Cabrini e Pedro Bial. A emoção na entrevista exclusiva da namorada Adriane. O repórter Ernesto Palha acompanha a despedida dos fãs, a nação unida na homenagem ao seu herói. E o repórter Roberto Cabrini tem uma revelação. Uma fita na qual se ouve o chefe da Williams, a equipe de Senna, dizer que se continuassem os problemas nos pneus, Senna poderia ter um acidente. Mas antes, vamos lembrar o Ayrton que sempre vamos ter na memória. Para sempre, Ayrton. Esta noite, sempre vamos celebrar as glórias, as proezas incríveis do campeão, a alegria dos nossos domingos. Um bom começo, Donington Park, Inglaterra, 1993. A primeira volta mais espetacular da história da Fórmula 1. Senna larga na quarta posição, pode perder a quarta posição. Aí Prost na primeira posição, Hill em segundo, Senna vem ali por dentro. Recupera a quarta posição, deixa Michael Schumacher atrás dele. E já vai com tudo para cima do Karl Wendlinger. Já faz a ultrapassagem. É Senna no molhado voando para cima de Wendlinger. E ele já vai para cima de Hill. Para a grande maioria dos pilotos, fazer uma volta mágica como esta em Donington Park já seria garantia de entrar para a história do automobilismo. Para subir na segunda posição. Ele já passa Damon Hill. Para Ayrton Senna, foi apenas mais um capítulo de talento e coragem. A volta e Senna já vai para cima de Prost. Senna, Prost, Senna, Prost. Senna por dentro, Prost força. Quase se tocam no Garbinha. Ayrton Senna vai para a ponta. Ayrton Senna já assume a ponta no Grande Prêmio da Europa. Donington Park, 1983. Ayrton Senna vai entrar num carro de Fórmula 1 pela primeira vez, a Williams de Keco Rosberg. Fiz aqui em Donington ganhei em 81 de Fórmula Ford, em 82 de Super Ford e esse ano de Fórmula 3. E aquilo era o primeiro grande sonho, né? Sentar num carro de Fórmula 1. Ele chegou com extrema confiança, não me esqueço dessa imagem, parou embaixo do carro, deu 2 tapinhas no aerofólio e disse: é hoje. É hoje. Se vestiu, vestiu a balaclava, vestiu o capacete, foi para a pista e bateu o recorde na pista, só. E aí eu pensei, esse ninguém segura. Não vai ter ninguém igual. Vai ser campeão, vai ser bi, vai quebrar os recordes, vai ser o maior de todos os tempos. Ultrapassar. Ayrton Senna dominou como nenhum outro piloto esta arte. As primeiras a chamarem a atenção do mundo aconteceram há 10 anos em Mônaco. O atrevido brasileiro de capacete amarelo não quis saber dos pilotos de ponta da época e tomou o segundo lugar do tricampeão Niki Lauda. Vai com muito apetite e passa por Niki Lauda! Quando se preparava para tomar a ponta do futuro rival Alain Prost, Ayrton sentiu pela primeira vez a força dos cartolas da Fórmula 1. A corrida foi interrompida. E quantas ultrapassagens foram? Uma delas, o inesquecível drible no mesmo Prost no final da reta de Hungaroring, em 88. Sai dele,
Prost. Prost sai à frente para fazer a ultrapassagem. Mas perdeu tangência, volta Ayrton Senna para dar o troco em cima dele. Uma corrida para guardar na memória. O Grande Prêmio do Japão de 88. Senna tinha que vencer. Tendo que vencer, começou como ele sempre fazia, na pole position. Largada, o motor vai abaixo. Todos partindo, todos indo embora, todos deixando Senna para trás, como se deixassem também para trás o sonho do menino de ser campeão do mundo. Senna fechou a primeira volta na 19ª posição. E aí alguma coisa aconteceu, talvez uma força maior, mandou uma chuva suave, fina, não para encharcar a pista não, só para fazer a diferença entre os dois. Prost tirou o pé, Senna apertou mais, se aproximou e quando ele chegou a chuva parou. Deixou a luta em igualdade de condições. Sem sombra de dúvida, foi a maior corrida de um piloto de Fórmula 1. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, é a vitória, Ayrton Senna, do Brasil! Campeão mundial de 1988! O Autódromo de Suzuka também foi palco da derrota mais sofrida da carreira de Ayrton. Ele vinha numa outra luta com o Prost e aí era só vencer ou vencer. Se ele não vencesse, não teria mais chance no campeonato. Ele vem, vai fazer a ultrapassagem na freada da chicane, Prost joga o carro em cima dele, o Senna voltou por trás da chicane, sem o bico, entrou no box, botou o bico do carro, saiu recuperando posições e no final, nas últimas voltas, penúltima volta, ele fez a ultrapassagem em cima de Alessandro Nannini do mesmo jeito, no mesmo local. E ganhou a corrida. Foi pro pódio e os cartolas tomaram a vitória dele. E um arrependimento. Será que Ayrton costumava fazer autocrítica? Acho muito difícil determinar um arrependimento do Ayrton Senna na pista. Ele não gostava de falar muito dos seus erros ou das coisas que tivesse feito de forma não muito correta. Mas acho que arrependimento de não ter diminuído um pouco, de não ter controlado um pouco a vantagem que tinha de 50 segundos em cima de Prost no Grande Prêmio de Mônaco, quando ele teria que ganhar e acabou batendo na curva de entrada do túnel e perdendo. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que todos pudessem imaginar que eu fosse responder, essa eu tenho certeza que ele jamais se arrependeu e nunca, em qualquer dimensão que esteja, vai se arrepender. Ele não se arrependeu de ter trocado o freio pelo acelerador, ter se enganado ali na pedaleira e ter pego o Prost pelo meio no fim da reta, na largada do Grande Prêmio do Japão em 1990. Senna tenta arrancar na frente, Prost largou melhor e tomou a frente Prost. Tomou a frente Alain Prost, Senna força, vai por dentro. Aí a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. O campeonato está terminado e Ayrton Senna é o campeão de 1990. Ayrton decidiu muitas corridas na largada, mas o resultado de uma delas só foi conhecido no último segundo, o Grande Prêmio da Espanha de 86. E ali foi no braço, ele ganhou do Mansell naquele circuito sinuoso, no braço, e a chegada talvez tenha sido a mais fantástica de toda a história da Fórmula 1. Mansell vem alucinado atrás de Ayrton Senna. Vai forçar tudo nessa freada. Ayrton gira na frente dele. Ele vem pela reta. Agora é pressão total no turbo. Vem os dois pela reta. Ayrton Senna. Nigel Mansell. Por meio carro Ayrton Senna. Foi também em Jerez, um ano depois que Ayrton mostrou sua incrível capacidade de se manter na ponta, mesmo com carro inferior. Ali era o talento do Ayrton sendo mostrado. Os carros vinham chegando atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ele não tinha o mesmo ritmo. O único ponto de ultrapassagem era no final da reta. E ali ele fazia miséria. Trazia para a linha de dentro, não fazia tomada, deixava o lado de fora para o outro, deixava para frear mais dentro, e ninguém freava mais dentro do que ele. E o gozado é que vinha o Prost, tentava, dava 3 voltas, desistia. Saía, vinha o outro, tentava, dava mais 4 voltas, desistia. Eles iam trocando ali atrás, todo mundo tentando, e ninguém conseguia passar. Eu contava a corrida perifericamente para ele, né? O que tinha acontecido fora da participação dele. Ele ia abrindo um sorriso, assim como gostando da história do que ele estava fazendo com todo mundo. E ele me dizia, conta mais. Que ele, satisfeito da vida, eu contava, conta mais um pouco. E por aí nós fomos conversando. Mas em algumas corridas, Ayrton não precisou sair do carro para sentir as paixões que despertava. Uma delas foi o heróico Grande Prêmio do Brasil de 91.
Acho que o Grande Prêmio do Brasil, quando ele ganhou naquelas condições, e foi o primeiro, né, que ele ganhou, de chegar com a sexta marcha, teve gente que duvidou, né, que disse assim, isso é conversa fiada, é impossível alguém dirigir um Fórmula 1 com a sexta marcha, mas tá bom. E eu me lembro que ele disse que chegou um determinado momento em que ele falou, não, eu vou parar, vou abandonar, não dá mais. O corpo não resistia e as condições do carro não permitiam. Mas aí veio aquela força interior dizendo, não, eu estou atrás dessa vitória há tanto tempo, eu não ganhei no meu país. E olhava a arquibancada e as pessoas, e foi. E ganhou, e apagou, depois que ganhou. Eu acho que foi um momento heróico do nosso grande herói. Todo brasileiro se identifica com Ayrton Senna porque o herói era uma pessoa simples que viveu intensamente tudo que é mais característico de um brasileiro. Daqui a pouco, Galvão Bueno conta histórias do Ayrton brincalhão e irreverente, do Senna bom de briga, do homem que sentia a presença de Deus. Ayrton Senna, piloto bom de briga. Nunca houve nas pistas alguém que, como ele, soubesse impor tanto respeito aos adversários. O lema do campeão era ou vai ou racha. África do Sul, 93. Prost, com sua Williams imbatível, sofre para tomar a ponta de Ayrton. Inglaterra, 93. Nova dor de cabeça para o francês. Prost literalmente tem de rebolar para passar Ayrton. Para Ayrton bastava uma tênue chance de permanecer na ponta entre mil outras de ficar para trás. Foi assim que ele garantiu o título em 91. O Ayrton me diz assim, não, eu vou dizer pro Berger ir embora, porque seguro eu que eu me garanto. O austríaco eu não posso garantir, agora eu me garanto, eu vou segurar o Mansell. E o Berger vai embora, porque o Mansell tinha que vencer a qualquer custo. Se não vencesse, não seria campeão. E foi isso que aconteceu. O Ayrton disse pro Berger, olha, largo, mesmo que eu largar na frente, você vai embora. E o Berger foi embora. E o Ayrton ficou segurando o Mansell, só que aí não precisou ter muito trabalho, faltou aquilo que faltava pro Mansell na hora da pressão. E o Mansell no curvão, passou reto, Mansell! Passou reto, Mansell! Acaba o campeonato mundial, porque aí ele não consegue mais voltar! As brigas espetaculares foram com Mansell, mas quem Ayrton mais respeitava era outro piloto. Senna teve grandes adversários. Nelson Piquet, Nigel Mansell, foram tantos, o Schumacher agora nessa fase final, mas o maior adversário de Ayrton Senna foi Alain Prost. E sem sombra de dúvida, foi aquele que ele mais respeitou. Por várias vezes me disse pessoalmente, eu sou testemunha disso, dizia, esse francês, ele é fantástico, ele é o melhor. Na busca da pole, a concentração de Ayrton era tão intensa que no treino para o Grande Prêmio de Mônaco, ele perdeu a noção na hora de parar de acelerar. Ele dizia que já tinha conquistado a melhor volta, mas ele continuou. E cada vez baixava mais o tempo, e cada vez baixava mais o tempo. Chegou a 2 segundos de diferença do segundo, e aí, de repente, ele disse que não dirigia mais o carro, não era mais a pista. Ele entrou numa outra dimensão, andava como se fosse num túnel, cada vez mais rápido, numa coisa completamente fora dos padrões normais, dos parâmetros. O impressionante é isso, é a própria declaração de Senna dizendo, eu estava numa outra dimensão. Vontade incrível de vitória, uma garra, determinação, um desejo superior de atingir um objetivo. Mas Ayrton também já se deu ao luxo de relaxar em pleno cockpit. Foi no GP da Austrália em 85. Mas a corrida da Austrália em 85 foi um dos maiores espetáculos da Fórmula 1. Ele andou por fora da pista. Pulou por cima da zebra. Passou embaixo da arquibancada, na curva da reta. Foi um negócio completamente fora de todos os parâmetros. Mostrou ali uma habilidade fenomenal, mas junto um misto de responsabilidade, excesso de audácia,
andou mais que o carro. Foi uma corrida circense, realmente. Foi um espetáculo fantástico. Circuito de Jerez, setembro de 89. Martin Donnelly sai com sua Lotus para treinar. O quadro desenhado na curva atrás dos boxes é terrível. Um grande silêncio enche o autódromo. Os olhares procuram a mulher de Donnelly e o Dr. Sid Watkins. De repente, a Fórmula 1 torna-se uma diversão brutal e inútil, onde o risco da morte sempre reaparece. Donnelly sobrevive milagrosamente. Ayrton faz questão de ver o piloto da Lotus antes de voltar à pista para treinar. Quando você vê situações como essas, você pensa realmente se... até quando você vai resistir a tudo isso? Se você vai passar por tudo isso e sair ileso, sair bem, não só fisicamente, mas psicologicamente. Será que, de repente, depois de tanto sucesso, não está na hora de dar um tempo? No último domingo, o destino tirou brutalmente de Ayrton a chance de escolher a hora de parar. Eu acho que Deus está me dando um presente que eu vim esperando há muito tempo. E Ele está me ajudando também muito a ficar calmo, tranquilo, numa boa. Um forte sentimento religioso acompanhou Ayrton desde a primeira vez que entrou num carro de Fórmula 1. E quanto maiores foram os desafios na pista e fora dela, mais Ayrton mergulhou numa viagem mística e solitária que ele mal conseguia definir. Num passeio para um especial com Roberto Carlos, Ayrton chegou a dizer que teve uma visão durante um grande prêmio. Fala de um instante seu com Deus. É muito difícil falar de Deus. É muito difícil sentir Deus. E eu tive o privilégio de ter essa experiência. Isso aconteceu no Grande Prêmio do Japão. Mais claramente para mim, na última volta da corrida, na volta que ia me dar a vitória, finalmente, do campeonato, eu comecei a agradecer no que eu estava fazendo a última volta. Eu comecei a agradecer. E eu senti a presença dele, eu visualizei, eu vi. Foi uma coisa especial na minha vida, foi uma sensação enorme e é uma coisa que eu tenho gravada na minha memória e eu tenho como parte de mim. E eu acho que foi um privilégio que eu tive que pouca gente tem ou teve. Por onde andou, Ayrton Senna só deixou carinho, paixão, amor, dedicação. Daqui a pouco, o apoio da família, a paixão pela velocidade, a emoção da namorada numa entrevista exclusiva. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Desde o tempo do kart até hoje, meus pais foram a chave de tudo. Foram eles que mais tarde voltaram a apoiar e que acompanham realmente com afinco a minha carreira. Sempre fui muito ligado à família e sempre gostei demais de estar junto deles.
Por outro lado, eu cresci com alguma coisa dentro de mim, no sangue, no coração, na cabeça, que tem alguma coisa a ver com motor, com barulho, com um volante e 4 rodas, enfim. Eu perguntei um dia para ele, e quando você pensa em parar? Olha, mãe, o dia que eu for campeão, eu paro. E eu me lembro de um assunto como esse, mas não totalmente. Mas eu sei, no fundo, que não é isso, que não é verdadeiro. A gente sabe disso, né? Ela sabe que o dia que der eu paro. A relação do Ayrton com a família é um exemplo, porque sempre foi uma coisa muito forte, muito intensa, de muito respeito, de muito amor, de muito carinho, e que eu tenho absoluta certeza foi fundamental na formação também do grande campeão. Beco, ligadíssimo à família, mas Ayrton Senna era cidadão do mundo. Este apartamento em Mônaco era a residência oficial. Mas o lugar favorito era a casa que tinha em Angra dos Reis, no litoral do estado do Rio. Senna estava sempre lá, nas folgas e nas férias. Um descanso sempre em alta velocidade, na lancha, no esqui aquático, no jet ski. Às vezes se permitia ficar simplesmente boiando na água, mas era raro. O tricampeão da Fórmula 1 voava nas pistas e nos ares. Era capaz de levar na ponta dos dedos um caça F-5 supersônico. Senna tinha um jatinho. Quando voltou com o título de tricampeão mundial, entrou no espaço aéreo brasileiro com uma escolta triunfal. Jatos da Força Aérea Brasileira. É um presente muito especial para mim e eu agradeço de coração. Quando preferia simplesmente passear no espaço, Senna usava seu próprio helicóptero. Eu adoro helicóptero, eu tenho avião também, mas helicóptero é muito mais gostoso de voar, porque você tem a oportunidade de voar devagar, lento, baixo, e vendo um montão de coisas que avião você não vê. Em outra de suas propriedades, uma fazenda de 2 milhões de metros quadrados em Tatuí, interior de São Paulo, Senna construiu um cartódromo. A pista foi inaugurada com uma corrida e, sob a lona vermelha de um circo, show de Chitãozinho e Chororó. Ayrton gostava de música. Em 92, sambou no Carnaval do Rio. E no ano passado, na Austrália, depois de vencer o Grande Prêmio, foi a um show de Tina Turner. Ela se desmanchou. Sou sua fã, sou sua fã. I'm a fan. I'm really a fan. I'm very excited. Wonderful. Congratulations. You know who that is? Senna, right? All right. Tina disse que ele era the best, o melhor. The best? Disse e cantou. Ayrton Senna era moleque fora da pista. Ai, ai. Coisa de moleque, mas isso é coisa muito deles. Ele também foi vítima disso, que o Berger, que é o campeão mundial, fez muita coisa com ele. A maior que fez, se não me engano, com o Ayrton. Eles voltavam da Austrália, iam passar pela Argentina, o Berger pegou o passaporte do Ayrton e cortou. Onde é a fotografia, cortou, tirou e colou uma fotografia de uma mulher sem roupa ali. E ele não viu quando ele chegou na alfândega, todo tricampeão do mundo, que ele chegou na alfândega para passar, pegou o passaporte, abriu, o cara olhava para ele, olhava para aquilo, quer dizer, um negócio. E eles assim, eles iam levando a vida, porque é o estilo de vida de um piloto de corrida, de um corredor de Fórmula 1, e um com o outro, eles as brincadeiras assim, mas aí eram, no bom sentido da palavra, era um moleque. Esse ritmo marcou a vida de Senna. O ritmo do nadador, do corredor, do atleta sempre em plena forma. Senna sempre foi muito reservado quanto à sua vida pessoal. Casou-se muito jovem e logo se separou. Não gostava de falar de namoros, mas um dia contou que tinha um sonho. Carro de Fórmula 1 com 2 lugares. E
e eu poder pegar esse carro sem ninguém em volta, sem ninguém por perto, e botar meu amorzinho dentro e dar uma volta com ela. Quando namorou Xuxa, foi impossível manter o romance em segredo. Não foi com ela que realizou seu sonho delirante, mas o coração certamente acelerou ao ver a amada pilotando um kart. E quando apareceu ao lado dela num programa de Natal na Rede Globo, foi um sufoco. Doce sufoco. Agora, para minha descoberta de 88, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz 90, Feliz 91, Feliz 92, Feliz 93. Xuxa chorou muito a morte de Senna, mas não quis falar sobre ele. Nenhuma palavra. Só a saudade. A namorada de Ayrton Senna é como ele, simples, sincera. Em Lisboa, Adriane falou com exclusividade ao Globo Repórter. Um depoimento em que o silêncio diz mais do que as palavras. Você consegue lembrar as suas últimas palavras, a sua última conversa com a Ayrton Senna no telefone? Falei uma vez com ele logo depois do acidente do austríaco. E ele me ligou, eu estava aqui. A gente conversou muito rápido. E aí a gente se falou à noite com mais calma. Eu já estava na casa dele, no Algarve. E ele estava muito mais calmo, muito mais tranquilo. Porque à tarde você achou que ele não estava bem? Não. Ele estava assim num estado de choque. Ele viu um companheiro falecer ali numa fração de segundos. Foi bem isso que ele me falou. Adriana, dizem que ele é conhecido como o melhor do mundo. Ele não é conhecido, ele é o melhor do mundo. O melhor do mundo porque ele passou a vida inteira só se preocupando em trabalhar, e ele deixou de lado a vida pessoal dele. Eu vivi com ele 1 ano e desse 1 ano pra cá, ele se dedicou pra corrida, mas eu tive o tempo pra mim. Em nenhum momento faltou tempo pra mim. Adriana, e os seus projetos com ele? Projeto? De vida com ele, não? Ele era minha vida. E vocês chegavam a conversar sobre casamento, filhos? Todo mundo tem projeto de casar e ter filhos. Todo mundo tem projeto de montar uma família. E a gente tinha muito que conversar ainda, muito que se falar, muito que ser feliz. É lugar comum perguntar como é que você está se sentindo agora, né? Se você tem planos, se você pensa em fazer alguma coisa. Penso, no momento, eu só penso na perda que não entra na minha cabeça. Que eu tive, que a família teve, que o mundo teve. Fórmula 1, pra mim, encerrou. Nunca mais. Você nunca mais vai querer ver uma corrida? Não quero mais ver. Não quero mais escutar barulho, não quero. Pra mim, foi um ponto final. Acabou. Depois de te perder, te encontro com certeza. Talvez no tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas se
Uma revelação. Numa fita inédita, você vai ouvir o chefe da equipe Williams, na véspera da corrida de Imola, avisar que se os problemas dos pneus não fossem resolvidos, Senna poderia ter um acidente. Daqui a pouco, os repórteres Roberto Cabrini e Pedro Bial contam o fim da vida do tricampeão com imagens inéditas. Tensão, depressão, revolta. Os últimos dias de Ayrton Senna foram também os piores da vida do supercampeão. O Senna que apareceu no circuito de Imola na sexta-feira que antecede o Grande Prêmio era um homem diferente. Havia algo estranho no ar, algo que parecia incomodá-lo. Senna estava distante, não mostrava aquela confiança contagiante de sempre. Mas por quê? Os amigos e companheiros de trabalho notaram a mudança. Veja o depoimento da francesa Valérie Jorquera, técnica da Elf, a empresa que fornece combustível para Williams. Para mim, não estava como sempre. Estava branco, estava pálido, não estava bem. Parecia que não estava bem. Estava diferente das outras vezes. Isso antes ou depois dos acidentes com o Barrichello e com o Ratzenberger? Antes. Estava já... sexta-feira já estava assim. Eu falei com o Patrese, que Patrese também dizia que não encontrava bem. Mas de onde vinha tanta preocupação? Senna se sentia sob pressão. Lutou muito para pilotar uma Williams e, quando conseguiu, encontrou um carro rápido, mas instável, difícil de pilotar, nervoso nas curvas, como chegou a descrever. Mas o carro não era tudo. Schumacher, o rival desse ano, era o Senna de ontem. O Senna de 25 anos, disposto a tudo, mas ainda sem a obrigação de ter que vencer. A pressão maior está sobre Senna. Treino de classificação de sexta-feira. Do box da Williams, Senna acompanha a Jordan de Rubens Barrichello levantar voo e se destruir no duro asfalto de Imola. Rubinho já era uma espécie de pupilo de Senna, alguém por quem o tricampeão já demonstrava carinho especial nos últimos tempos. Momentos depois do acidente, Senna foi o único piloto que parou tudo o que estava fazendo para ir até o centro médico onde Rubinho estava. Na saída, era um homem assustado e emocionado. Ayrton, tá tudo bem, Ayrton? Ele tá bem. Ele tomou um susto, ele tá meio, chocado, mas ele tá bem. Ele não tem nada quebrado, aparentemente. Tá falando normal e... Essa foi também a última entrevista do tricampeão. Os acidentes sempre comoveram Ayrton Senna. Imagens como essa, em que ele para seu carro para atender o piloto Eric Comas na Bélgica, marcaram. O piloto mais corajoso da Fórmula 1 era também o mais sensível. Sábado, 24 horas antes do dia fatal. Do box da Williams, Senna presencia a morte na cruel pista de Imola. Incrédulo, Senna vê o austríaco Roland Ratzenberger bater em um muro de concreto a 300 km por hora. Era como se ele pudesse assistir ao amanhã. Especialmente essas imagens chocaram Ayrton Senna. O Ayrton estava totalmente transtornado, nessa hora ele levantou e não conseguiu continuar vendo as imagens. Foi para trás do box, sentou e chorou. Foi a primeira vez que eu vi ele totalmente abalado. Senna escolhe o silêncio para mostrar seu sentimento. Decide não dar entrevistas. O choque agora se transforma em revolta. Senna é chamado à torre do autódromo. A direção de prova chama sua atenção. Diz que Senna tinha que se preocupar em pilotar. Não tinha nada que ter ido até o local do acidente. Senna ainda fica longos minutos na torre de Imola, olhando para o nada. No final da tarde de sábado, o único momento alegre. Nessa conversa com Rubinho Barrichello, Senna disse o quanto era bom poder ver o jovem piloto inteiro, depois de um acidente tão dramático. No mesmo sábado, Frank Williams disse que tinha notado o quanto Senna tinha ficado abalado com o acidente de Ratzenberger. O senhor acha que algo precisa ser feito sobre a segurança na Fórmula 1? Perguntei.
Nada pode ser perfeito. É algo cínico de dizer, mas assim é o mundo. Esse é um circuito extremamente veloz. Na volta anterior ao acidente, Ratzenberger chegou a 314 km por hora. Isso é alta velocidade. E ele se chocou contra um muro de concreto. Não é preciso uma reação de pânico. Não é preciso mudar o mundo do dia para a noite. Mas no dia seguinte, o mundo da Fórmula 1 mudou. Em 10 anos de Fórmula 1, Ayrton Senna nunca tinha entrado em um grande prêmio sob tamanha tensão. As imagens que você vai acompanhar agora mostram a última reunião de Senna com os engenheiros da Williams e os técnicos da empresa que fornece os pneus. São imagens inéditas que mostram bem como estava o ambiente na equipe de Ayrton. As sequências não são completas, mas algumas das frases captadas chamam a atenção. Senna está preocupado. Não posso ter uma desvantagem como essa por uma questão técnica, disse ele. Não é minha responsabilidade. Senna está descontente com algo relacionado aos pneus. Não funciona, repete ele. Outra frase de Senna. Esse negócio é sério. Não dá para fazer concessões. Alguém tem que fazer direito. Mas é de Frank Williams a frase que mais impressiona. Ele se dirige a um dos técnicos de pneus. Faça o que Ayrton quer. Se Ayrton sofrer um acidente, você estará em grande problema. Um dia depois, Senna deixou o box da Williams para se preparar para a largada do Grande Prêmio de San Marino. Claro que ele se assustou com o acidente do Rubens Barrichello, tanto que quis entrar no hospital, não deixaram, ele pulou o muro para entrar. É claro que ele se chocou com a morte do Ratzenberger. É claro que ele falou sobre isso. É claro que ele tentou usar a sua força de tricampeão para já conseguir algumas modificações, mas daí a dizer que ele estava com medo de correr e que ele previu a morte, isso chega ao absurdo. Que é o maior exemplo. Além de nós termos conversado normalmente, dele ter tomado vinho no sábado, meio copo, para brindar o aniversário do Joseph, de ter falado de planos futuros, que é o exemplo maior, ninguém ouviu falar nisso. Antes da corrida, ele pediu ao seu manager: Julian, vê se me arruma aí uma bandeira da Áustria, porque eu vou ganhar a corrida e queria carregar a bandeira da Áustria e prestar uma homenagem ao Ratzenberger. Acho que não se fala mais nada. O cinegrafista francês Armand Deus trabalha há 2 anos na cobertura da Fórmula 1 da TV Globo. Ayrton Senna se acostumou com a presença de Armand. Senna chegava a esperar o cinegrafista para começar as suas entrevistas. No domingo passado, poucos minutos antes da corrida, Armand estranhou a atitude do piloto brasileiro. Habituellement, Ayrton Senna vient pas aussitôt dans le garage. Ayrton Senna não costumava ficar muito tempo dentro da garagem, conta Armand. Eu me surpreendi. Ele ficou 7, 8 minutos ali, diante do carro. Ele sempre olhava para os pneus, o cockpit e logo botava o capuz, o capacete. Em no máximo 3 ou 4 minutos. Máximo 3, 4 minutos. Ele était rapide. La Fórmula 1 c'est comme une famille. A Fórmula 1 era uma grande família brasileira. Pilotos, jornalistas. E Ayrton era o pilar dessa família, diz o francês Deus. De 15 em 15 dias, 16 vezes por ano, todos se reencontravam. 16 fois dans l'année, pendant quelques jours, tout le monde se retrouve aux 4 coins du monde. Agora vai ficar um vazio.
último dom de Ayrton Senna foi unir o Brasil. Na dor da despedida, a nação mostrou quem é o seu herói. Daqui a pouco, a emoção dos fãs em São Paulo. O exemplo do campeão seguido pelos jovens. O adeus de Galvão Bueno ao amigo Beco. Primeiro, a velocidade os aproximou de Ayrton. Depois, a tristeza chegou no final de uma reta, a 300 por hora. Mas é lenta a cerimônia do adeus. Lenta e surpreendente. Nem o campeão podia suspeitar que havia tanto amor numa torcida anônima, capaz de desenhar um circuito de pura emoção pelas ruas de São Paulo. Como o brasileiro precisa de comida, educação e saúde e um pouco de alegria, a alegria foi. É o tipo de homenagem que eu nunca queria estar fazendo para ninguém, muito menos para ele. Depois de 10 anos colecionando glórias e alegrias, é difícil aceitar a maior derrota. Papai fez um autódromo, papai do céu, e estava precisando de quem? 2 pilotos. 2 pilotos? Quem que é outro piloto? O Ratzenberger. Quem ensinou a amar o ídolo agora tem de explicar por que ele se foi. Fez um vazio que a gente não tem como preencher, eu não sei como preencher isso. Reunidos para compartilhar a dor, os fãs da torcida Ayrton Senna correm olhos vermelhos por álbuns recheados de saudade. Saudade de alguém que a maioria deles sequer conhecia de perto. Não é incrível que vocês cultivem tamanho amor por alguém que vocês mal conheceram pessoalmente? Né? É ídolo, né? Ídolo, acho que ninguém tem esse contato. Por isso que a gente acha que é perfeito, não tem defeitos, não tem nada. Porque é um ídolo, né? Ídolo não tem. Então é por isso que... O ídolo morre? Não. Não vai morrer nunca. Um ídolo se constrói com vitórias, sucesso, respeito e também com gratidão. Ayrton Senna veio aqui à divisão de reabilitação do Hospital das Clínicas de São Paulo pela primeira vez para conhecer melhor os limites dele, os inimigos preferidos que ele gostava de bater no seu dia a dia. Em máquinas sofisticadas como esta, ele conheceu melhor a sua capacidade física, muscular, a resistência, o fôlego. Mas foi nestas salas deste Centro de Reabilitação de São Paulo que Ayrton Senna conheceu também outras pessoas que, como ele, faziam da luta contra os limites o seu dia a dia, só que dentro de uma dimensão completamente diferente. Aqui, ele conheceu pessoas, adultos e crianças, que com deficiências físicas também têm de lutar contra os limites, para tentar aprender a conviver com eles. Senna deu dinheiro, comprou equipamentos, pagou cirurgias. Em troca, pedia apenas que essas doações fossem um segredo. A maior contribuição, porém, não tem preço. Ele se importava com a gente, né? Por que isso não é comum? Não, isso não é comum. Ele olhava essas crianças como vencedores. Ele acreditava tanto no espírito de luta dessas pessoas portadoras de deficiência, ele acreditava que aquilo era um desafio e que eles, de alguma maneira, iam conseguir ultrapassar aquela dificuldade. Ricardo, 14 anos, vive as consequências da paralisia cerebral. Para ele, Ayrton Senna será sempre o amigo que ajudou a ultrapassar os limites da doença. Nosso piloto, querido, tricampeão, não morreu. Viajou para um mundo melhor. Adeus, Senna. Enquanto no país inteiro, milhões de brasileiros ainda tentam se convencer de que Ayrton Senna morreu em Imola, aqui nesse cartódromo em São Paulo, jovens entre 10 e 18 anos andam na contramão desse sentimento, com a certeza de que, neste asfalto, exatamente no mesmo lugar onde Ayrton Senna começou sua carreira no kart, o sonho de vitória do tricampeão brasileiro continua aceso, no peito de cada garotão desses aí, olha, andando a 160 por hora. A
maioria não tem idade nem para tirar carteira, mas já coleciona títulos e vitórias. Na pista, aceleram o tempo e viram pilotos. Brincam com o perigo feito gente grande, feito Ayrton Senna. Você tem que saber os riscos que você corre. A gente nunca espera de morrer, é claro. Eu acho que nem ele esperava, mas você também não pode pensar na morte. Porque se você pensar na morte, você não vai andar no seu limite, você não vai dar tudo de si. Aos 15 anos, Ricardo já passou 1/3 da existência atrás do volante. Dirigiu toda a vida para o automobilismo, com apoio total dos pais. Piloto de kart desde os 10 anos, transformou o quarto de menino numa sala de troféus. Domingo passado, no dia que o Senna faleceu, eu estava alinhando para fazer a largada dessa corrida. Foi onde? Foi em Florianópolis. Florianópolis. Quando eu estava alinhando para fazer a largada, o Senna faleceu. Campeonato sul-americano. Sul-americano. Você sabia que ele já tinha falecido? Não sabia. Senna está pelas paredes, na foto guardada como um tesouro, na memória de Ricardo. Esta semana, junto com milhões de outros fãs, o jovem piloto cumpriu o ritual de despedida do ídolo. Mas Ricardo, que sonha em estar na Fórmula 1 no ano 2000, voltou correndo para a pista. É lá onde vivem os pilotos, até mesmo aqueles que já terminaram sua corrida. Acho que para todos os pilotos ainda ele está vivo no nosso coração. Você acha que seria a melhor forma de homenageá-lo? Qual é hoje em dia? Bom, especialmente vocês que são do automobilismo, né? Bom, vim para a pista, treinar bastante, para um dia um dos pilotos, 1, 2, chegar onde ele chegou e levantar a bandeira do Brasil lá para cima. Eu venho desde domingo tentando achar uma frase que pudesse definir o meu amigo Ayrton Senna. Não encontro. Ele é muito maior do que qualquer frase. Vá com Deus, meu irmão. Porque você acha que está no seu lugar. Você era tão grande, tão maior que seu tempo, que eu acho que você realmente pertencia a uma outra dimensão. Vá com Deus, meu irmão. Agora que todas as palavras foram ditas, que todas as cenas de uma vida foram velozmente revistas, a alma é uma pista vazia, à espera que os motores do dia arranquem e nos tragam alguma alegria.